Oi, gente, voltei. Fiquei alguns dias sem gravar, mas agora já estou de volta com o nosso livro Deus e o Dinheiro, 40 Verdades Bíblicas sobre Finanças. E hoje é o capítulo 7, que diz assim: Direção e propósito para as riquezas. O subtítulo do capítulo diz: A graça que opera em nós também precisa ser desenvolvida em boas obras. 1 Timóteo 6,18 diz assim: Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. O que esse versículo está falando? Né? Ele está ordenando que que nós pratiquemos o bem, que sejamos ricos em boas obras e generosos para repartir. Normalmente quem reparte, né? Quem é generoso? Quem tem, né? E quem não tem? Será que quem não tem porque se tivesse não repartiria? Né? Uma pergunta bem interessante a se fazer. Esse versículo, ele diz aqui que está dando um conselho de como devemos nos comportar frente às riquezas. Uma das maiores sabedorias que o homem pode ter em relação a riquezas e dinheiro é ter sabedoria e propósitos celestiais. O que são propósitos celestiais? São propósitos que vêm dos céus, né? Que vêm de Deus. A sua vida tem propósito? Curiosamente, estava conversando com uma amiga ontem sobre propósito, né? Propósito é tudo aquilo que você faria até de graça, né? O que você faz hoje de graça, com amor, que te preenche, que te enche, que te deixa feliz, é o teu propósito, né? Não é muito difícil de descobrir. Mas você pode pensar também, né? Mas se eu tô fazendo de graça, não tá me dando dinheiro. Mas você pode conciliar com algo que te dê dinheiro. Tem um segundo versículo aqui, que é 1 Timóteo 6,17, que é anterior ao que eu li agora. Ordenem aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. A gente não pode colocar as nossas esperanças na riqueza do mundo, né? Por mais que a gente tenha dinheiro, pode sim facilitar, né? Mas sem Deus, sem um propósito celestial, a nossa vida ela perde o sentido, né? Muitas pessoas que têm depressão, por exemplo, são pessoas que têm dinheiro, né? Que têm uma vida financeira muito boa, mas ela perdeu o sentido, né? Eu trabalhei com uma pessoa certa vez, né? Certa feita, que ela falou pra mim, ela falou assim, eu tenho tudo, mas a minha vontade é de sumir, né? É de fazer uma besteira. Então o problema dela não era falta de dinheiro. A gente confunde muito isso, né? Claro que falta de dinheiro, gente, dá um desespero, né? Eu já falei anteriormente, eu tenho um professor que fala que ele fala assim, se dinheiro traz felicidade, eu não sei, mas que dá uma tristeza não ter, dá. Gente, o dinheiro, ele compra coisas, né? Mas a parte interna não é o dinheiro que vai comprar. Um emocional bom não é o dinheiro que vai comprar. Claro que tem terapia, né? Que dá pra fazer, tem cursos e tudo mais. O dinheiro vai auxiliar o propósito, mas ele não vai resolver por si. Em Lucas 10, 30 a 34, diz assim: aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Esse versículo fala sobre o bom samaritano, né? Que muitas pessoas passaram, não ajudaram um rapaz que precisava, e o bom samaritano parou, colocou ele enfaixado sobre o próprio animal e levou ele a uma hospedaria. A ação de Deus é uma oportunidade para prestar ajuda e estender a mão para quem precisa. Nosso coração deve ser como de um bom samaritano, não um coração religioso, e sim um coração de alguém que pratica o bem. Pessoas religiosas normalmente têm uma mente muito, né, com aquele negocinho do cavalo aqui que eu não sei o nome, que não olham para o lado. E foi o que aconteceu nesse versículo.
pessoas religiosas olhavam, não viam, mas não tinham a atitude de ir lá e ajudar. E era um ser humano, né? A gente vê isso não só na Bíblia, mas hoje em dia principalmente. Hoje em dia existem muitas pessoas passando mal ao nosso redor e a gente não olha para o lado para estender a mão para os nossos irmãos. Desta forma, eles acumularam um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançaram a verdadeira vida. Em Timóteo 6,19 diz isso. A Bíblia afirma que a chuva vem para todos, bons ou ruins. A diferença está onde cada um plantou as suas sementes, qual foram as suas práticas e onde a sua fé esteve ancorada. Pois todos poderão conquistar bons tesouros, e no momento de crises no mundo, Deus faz os tesouros prosperarem. Aonde você está plantando a sua semente, né? Aonde está a sua riqueza e principalmente, você tem feito boas ações? As boas ações, gente, incluem com ou sem dinheiro. Tem boas ações que a gente não precisa de dinheiro nenhum para fazer. Dar um bom dia para o vizinho, para o porteiro, para as pessoas que trabalham com a gente, às vezes fazer uma oração, às vezes a gente ser a diferença, né, no mundo, indiferente de ter dinheiro ou não. Se a gente começar com o que a gente tem, né, Deus vai abençoar a gente e a gente vai ter muito mais. E você já buscou o teu propósito em Deus? Você está firmado, né, com o teu propósito em Deus? Ou você está buscando riquezas do mundo? As riquezas do mundo são o quê? Materiais e dinheiro. As riquezas celestiais são propósito, boas ações, ajudar o próximo e servir o próximo. E ele finaliza o capítulo dizendo assim: que tenhamos direção e propósito para as nossas riquezas, mas nunca confiemos nas nossas riquezas, que possamos entregá-las e confiar no Senhor. Que a gente tenha propósito na nossa riqueza, mas que a gente não confie nela, porque a riqueza se vai. Mas o que a gente tem de celestial, de Deus, do nosso Senhor, não se vai. Então fica essa reflexão desse capítulo 7. Espero que tenha edificado o seu dia, a sua semana, e que Deus te abençoe e te prospere muito. Deus abençoe, gente.